um ponto que é interessante, até ainda falando de governo, é que hoje, para mim, é mais fácil eu reportar uma falha e ser bem recebido e remunerado pelo governo americano do que se eu tentar reportar uma falha para o governo brasileiro. O que acontece? Aqui eles te respondem? Nem respondem. As minhas tentativas sempre deram muito problema. Já fui parar em delegacia, já tive que ir Ministério Público, tudo por uma tentativa de reportar um problema para o governo brasileiro. Dá um exemplo que você foi... Teve um caso... Desculpa de ter, é que daí vem a história do hacker ético. É legal você explicar. Dá esse contexto do que é o hacker ético. Cara, na verdade, o hacker por si só já era para ser visto como uma figura positiva, né? Que como a mídia sempre está colocando o hacker em notícias de cybercriminosos, acabou associando de uma imagem negativa, o que não é verdade. Então, por isso que eu sempre fico reforçando hacker ético, porque senão, só de falar de hacker, muita gente já me associaria como um criminoso. Mas a figura do hacker ético, do hacker, né? Ele é um cara que tem essa visão de pegar um sistema e sacar um desvio ali de fluxo que pode levar a uma vulnerabilidade, a expor uma informação ou ter algum problema ali. E nós, né, essas pessoas, gostam de reportar esses problemas, gostam de ver que uma coisa que você identificou negativa foi corrigida. Lógico que existia um conflito com as empresas, ninguém gosta de receber esse aviso, né? De tipo, pô, é difícil pensar que um moleque chegou aqui, achou umas falhas e tal. Mas isso faz parte do ciclo de evolução da tecnologia. E começou aqui... E de uma baita humildade. Totalmente, né? totalmente. Pra você olhar e falar, eu não tenho o melhor sistema. Pode ser que alguém quebre. Pode ser que um menino quebre. Cara, hoje, como consumidor, eu prefiro ser cliente de uma empresa que, quando tem um problema, vai lá, escreve para os clientes e fala, gente, teve esse problema, a gente fez isso para corrigir, isso que foi impactado, desculpa, bola para frente, aprenderam com erro e vamos, do que aquela empresa que finge que não, nunca fomos atacados. Né? Porque essa empresa está escondendo coisa de você. Né? Mas, enfim, voltando à história do governo, quando eu tinha uns 19, 20 anos de idade, eu tentei reportar uma falha, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a falha, mas era uma falha para um órgão do governo, e eles só me ignoravam. Mas não pode falar qual órgão só? Só fiquei curioso. Acho que você me contou essa história, mas qual órgão? Relacionado É daqui de São Paulo. Ah, tá. Não pode falar? Eu prefiro não, porque foi uma encheção de saco na minha vida que eu prefiro não dar margem para ficarem... Eu vou te falar por que foi encheção de saco. Eu fui lá e eu estava estudando uma tecnologia que era usada por esse órgão e estava tendo falha disso no mundo inteiro. E falei, pô, os caras daqui, será que eles fizeram algo diferente? E achei uma matéria deles na mídia falando, não, aqui não tem esse problema porque a gente fez tal e tal coisa diferente. Falei, porra, da hora, tipo, deixa eu ver. E aí eu fui ver. Não tinham feito? Não tinha. Tinha até uma pequena mudadinha ali para não falar que não tinha nada, mas dava para explorar ainda um problema bem, bem sério. Tentei reportar, mandei e-mail lá para vários e-mails desse órgão e ninguém me respondeu. E aí eu falei com um cara do Estadão, que era amigo meu na época, e ele falou, cara, eu posso tentar pedir um comentário para a assessoria de imprensa, né? Que pelo menos eles vão ter que responder alguma coisa pra gente. Eles vão te receber pelo menos, porque até então não tinha nenhuma mínima resposta. Falei, pô, legal. É uma resposta padrão. Nada, ignorado. E assim, não é que eu tô falando, tipo, contrata meu serviço. Não, eu queria, tipo, oi, eu tenho uma pesquisa, tenho uma vulnerabilidade, eu queria saber o melhor jeito de eu reportar pra vocês o que eu entendi aqui de problema. É isso, nunca cobrei, porque se eu estivesse cobrando, beleza, claro. Estou extorquindo os caras, mas não é o caso. Até porque é variável, né? O programa Bug Bounty, você envia a falha que você achou e eles avaliam qual seria o nível crítico ali de falha para aí sim calcular qual a sua remuneração. Não é que o hacker, ao encontrar a falha, ele dá o preço. Ó, sua falha é muito grande, eu quero tanto. Isso quando existe um programa de Bug Bounty, né? Então, por isso que eu estava falando que é mais fácil eu reportar para o governo americano. Porque o governo americano tem um programa oficial de que se você tem uma falha, você sabe para onde enviar, eles te dão todo o feedback do tratamento e você é recompensado. Não só ganha dinheiro... Que aí você vai melhorando automaticamente o... Exato. Pelo mundo inteiro te testando. Você é um dos melhores sistemas de segurança. E você não só ganha dinheiro, como ele deixa você comentar dessa falha em palestras para que todo mundo aprenda em cima disso. Vira um currículo para você, é muito legal. Todo mundo ganha. Não, e a gente tá falando de remuneração de 20, 30 mil dólares. Com o dólar a 6, mais de 100 mil reais por encontrar uma falha. Então esse foi um movimento que tornou mais amigável a relação... Bug Bounty? Chama Bug Bounty. Tipo, são programas de recompensa. Mas voltando ao caso lá... No Brasil é programa de recompensa, né? Isso, é um programa de recompensa.
Por que a história do bug... De bug de sistema. Então, mas é por causa do inseto mesmo que entrou no... Pior que eu fiquei sabendo disso recentemente também. Falei, sério que a gente fala bug? Porque realmente entravam uns insetos naqueles computadores do tamanho de que era uma sala, né? Eu falei, não, nem a pau, que essa é a origem do termo. Pior que pelo visto é. Mas voltando à história lá do meu report, né? E aí, eu mandei esse e-mail, nada e tal. O Estadão foi em cima, pediu comentário. Aí os caras responderam. Aí eles perguntaram, posso ter seu escritório para ver a falha? Eu falei, por favor. Foram lá uns caras lá, mexeram no meu software que eu tinha. Homem de preto, né? Os caras tipo com óculos escuro, com aquele negócio. Calor. Você vai apagando sua memória. Não, mas sabe o que eu achei bizarro? Que os caras chegaram metendo muito louco assim de... eu trabalho 15 anos com isso aí, isso não existe, que você tá tipo, gastando nosso tempo. Eu falei, mano... Veja, né? Vê aqui. Aí ele viu lá e falou, nossa... Mas isso aí você não pode contar pra ninguém, né? Eu falei, tipo, eu tô tentando reportar essa porra. Justamente por isso. Dava pra fazer um estrago grande? Cara, dava. É um assunto bem delicado pro município. Aí, beleza. Aí o diretor desse órgão me ligou, me chamou pra uma reunião, um diretor de tecnologia. E eu, com 19 anos, fui lá. O cara fechou a porta da sala e começou a me interrogar, assim, tipo, agressivar pra cima de mim, perguntando de qual partido que eu era. Ô, louco! Eu falei, tipo, sério, eu achei que eu finalmente fosse poder mostrar o meu papelzinho aqui, a minha pesquisinha de boa, não tô cobrando nada de ninguém. O cara, não, de que partido você é? Não, teu seu pai deve ser de algum partido. Conta. Eu falei, puta, cara, que saco. E ficou nisso, nessa reunião. Engraçado que nessa reunião eu dei meu cartãozinho de visita lá na época da empresa que eu tinha. E beleza, isso ficou na mão desse cara. Que é aquele do Round 6, né? Podia ser, né? Seria incrível. É o que eu gostaria. Pensou? O cartão do pato tem. Rapaz. Aí, cara, eles acabaram dando um retorno pra esse jornalista que foi muito mal comentado. Eles falaram um bagulho bizarro que acabou tornando a notícia muito maior do que ela já era inicialmente, e isso acabou indo pra capa do Estadão. E aí o Estadão publicou sobre essa falha. O Ministério Público entrou, falou, não, a gente precisa dar um esclarecimento para a população, isso aqui remete à verba pública e tal, então entrou o patrimônio público e instaurou um inquérito. Eu fui chamado lá e tal, conversei direto com o promotor, me deu um puta de um susto, eu não manjo porra nenhuma nessa parte jurídica. Cheguei lá, sentei lá na sala do cara que tava esperando, entra o promotor atrás de mim. Sem advogado? Eu fui sozinho. Tá vendo? Nossa, tá vendo? Vai me conhecer depois. Fui conhecer depois, Pô, você perdeu a minha época mais emocionante. Você mais precisaria Agora se eu te trago uns BO mais sem graça, aquela época da emoção você acabou perdendo. O cara chegou na sala do promotor assim e falou... Esse aí é o menino que a gente vai prender? Eu virei e falei... quê? Mano, eu tomei um susto, eu tô zoando, sei lá o quê. Tá, falei, zoeira, meu. Filho da puta, mano. Mas aí trocamos ideia, ele super entendeu meu papel como pesquisador, que eu tava tentando reportar as coisas e tudo mais. Aí ele marcou uma audiência lá comigo e com o pessoal desse órgão, que eles foram com, sei lá, 4 advogados e tal. E o pato sem ninguém. E eu de novo sozinho. Isso é um erro, isso é um erro da grave. sociedade, viu? Vila? Não é só sobre hacking. Tem que ir com alguém. Mas sabe por quê? Porque a sociedade acha que vai custar a casa inteira deles e ir acompanhado. E às vezes custa mesmo, né? Mas às vezes o indivíduo procura defensoria pública. Não, sim. Ah, tá. Entendeu? Não, e é muito, cara, eu tô falando assim, a justificativa geral, mas eu super tem que ter. Hoje, nossa, não faço um contrato sem advogado. Eu teria ido com você. Qual é a sua casa? Porra. A toca do Gugu ali. Mas enfim, aí teve essa audiência. Eu e 4 caras dessa organização, advogados. O promotor virou pros 4 e falou: quem de vocês é o técnico aí que veio falar sobre a falha com o Gabriel, que entende do assunto? Aí os caras se olhando assim, falando: a gente não sabia que precisava. Aí o promotor ficou puto. Falou: porra, a gente tá marcando há 2 meses um bagulho pra falar de um assunto técnico e vocês não trouxeram ninguém que entenda. E aí, cara, foi tipo umas 6 ou 7 horas de audiência, porque eles queriam ficar contando história da organização. No começo era assim, eu falei, puta, pra quê, velho? No fim das contas, eu fiquei como voluntário pro Ministério Público, que se eles quisessem me chamar para validar essa falha no futuro, e esse órgão aí se comprometeu a corrigir a falha. Eles assinaram um TAC? Cara, eu não conheço a história, mas... O que é um TAC? Termo de ajustamento de conduta. Então, o Ministério Público, quando descobre alguma questão assim, que ele quer intervir, mas não vai processar, e quer que aquele órgão, aquele empresa, seja o que for, entre nos trilhos, no caso aí, arrume a vulnerabilidade, ele assina um termo de ajustamento de conduta por um prazo. Deve ter sido isso. Eu nem sei o que eu assinei ali. Deve ter... Não, eles que têm que assinar. Ah, tá, então beleza. Então... Não, mas tem muito... eu não lembro dessas minúcias, mas...
Enfim, aí rolou, tipo, toda essa enrolação toda. E aí passam umas semanas, do nada liga a polícia lá me chamando pra depor na delegacia. Mano. Eu falei, ué, né? Tipo, já me senti um pouco julgado como errado ali na ligação mesmo, sabe? Pelo tom, assim, tal. Falei, tá, deixa eu ir lá, né? Aí fui. Inclusive eu conhecia já a galera da Delegacia de Crimes Eletrônicos e tudo mais. E aí os caras foram ver lá o que estavam alegando contra mim. Quando eu dei meu cartãozinho pro diretor diretor dos caras naquela reunião, tinha o nome da minha empresa. E aí os advogados deles pesquisaram o nome errado da minha empresa na junta, viu que não existia, porque não é porra do nome certo. Foi na delegacia e falou que estavam com medo de ser extorquido, que a minha empresa era fantasma. E eu tive que depor por conta disso. Falei, puta, sério, mano. Mas aí, obviamente, foi tudo arquivado lá e vida que segue e ficou nisso. Então, ou seja, assim, pra você encontrar uma falha, você vai pensar 2 vezes e reportar, exato, né? não, nunca mais. Porque, pô, eu só queria que respondesse meu e-mail. E eu perdi vários dias indo, tipo, depor na polícia. Eu ficava com medo. Tipo, vai que os caras conseguem, sei lá, busca e apreensão, tiram o meu computador e meu trabalho. Pô, eu só queria reportar uma falha, E a chance disso acontecer é muito fácil de acontecer. Porque se há um empenho da parte que está acusando ou provocando a investigação e muda-se os fatos, né? Fala, não, ele é hacker conhecido, já invadiu tal coisa, tá, e monta uma história, para ele sofrer uma busca e apreensão, não seria difícil. E essa situação é interessante, porque mostra exatamente como um país, ou seus agentes que ainda encaram dessa forma uma análise de fraude que deveria ser um presente. Eu já falei isso para ele, a gente gravou junto, falei, isso é um presente. Quando o indivíduo liga para sua empresa e fala, olha, eu sou um hacker ético, pesquisador, e eu encontrei uma falha, a empresa deve falar, por favor, nos mande. Claro. Porque senão você tem uma vulnerabilidade que vai ser aproveitada por um criminoso de má fé e não um hacker, como a atividade do Pato, e vai ter um problemão. Vai ter um problema com vazamento de dados, com a indisponibilidade do sistema e etc. Mas não. A tendência é que agora vem mudando. Principalmente as empresas privadas, né? O público ainda está engatinhando, está difícil. Mas aí eles vão falar, puxa, vale a pena ter atenção, vale a pena abrir um setor para eles comunicarem, vale a pena pagar. Porque interessa também para aquele que encontrou me apresentar a falha, ele está trabalhando de graça, né? Porque quando ele pesquisa a falha, você está testando o sistema daquela empresa sem cobrar nada. E quando você encontra uma falha, a empresa não está só ganhando a correção do problema pontual, mas eles vão poder olhar todo o histórico, todos os procedimentos deles e entenderem como todos os procedimentos anteriores falharam para aquela falha ter ido para o ar. Então é um valor imenso o reporte de uma falha, né? E você vê o contraste interessante do governo brasileiro versus como é lá fora. Eu tenho uma falha que eu reportei para o Facebook, né? Que eu ganhei $10 mil de recompensa. O que era? E era um problema nas lives que eu podia transmitir os viewers de uma live para uma outra, do nada. Legal assim. pra caramba. Olha só. Sabe que na Twitch também tem aquele lance de quando você encerra, você faz o gank, né? Que é o host, né? Que você transmite seus vídeos. Fala, galera, fica com meu amigo aí que tá online e tal. Entendi. Então eu conseguia ativar isso em qualquer live que estava em execução sem ter nenhum controle sobre essa live. Então eu tirava os viewers dela. Ele conseguiria roubar os telespectadores de uma live e colocar numa outra que ele quisesse. Outra de meu controle, doideira, velho. Loucura. E aí, pô, reportei isso, foi corrigido super rápido, ganhei $10 mil de recompensa. E calhou depois de um tempo, teve um evento aqui no Brasil que eu acabei conhecendo um dos engenheiros gringos do Face que trabalha nesse componente que eu achei a falha. Coincidência. E o cara ficou super feliz de me conhecer, falou, nossa, por favor, continua buscando falha lá, que da hora que você tá aí ajudando a gente. Olha. Você vê, tipo, o cara não ficou tipo, vão me responsabilizar porque o código era meu e eu cometi um vacilo. A galera sabe que, porra, a tecnologia tá sempre em evolução, sempre vão acontecer falhas, né?